Vamos orar? Senhor, fala com a gente agora. Derrama do teu Espírito aqui. Em nome de Jesus. Amém. Sempre é bom lembrar, João 3,27. Uma pessoa só pode receber a luz. Clareia um pouco para a turma aí. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. E é muito interessante a frase do Peter Drucker, que nós temos repetido aqui toda semana. A medida da vida não é a sua duração, mas a sua doação. Eu sempre lembro a você que você não vai lembrar de uma pessoa porque ela viveu 110 anos, mas você vai lembrar de uma pessoa que em algum momento da sua vida foi importante para você. Em algum momento da vida, ela mostrou generosidade. Ela, em vez de te criticar, ela te apoiou, ela te ajudou. Em vez de te julgar, ela estendeu a mão. Ela estendeu o afeto. Ela te deu um prato de comida. Ela deu um conselho para o seu filho. Ela deu um abraço na sua filha. Ela abençoou o seu lar. Essa pessoa você não vai esquecer. Porque o segredo da vida, a medida da vida não é a sua duração, mas a sua doação. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Nós vamos falar dos presentes que Deus nos deu para a gente compartilhar. Você sabe de uma coisa? Tem gente que fala assim, puxa, se eu tivesse dinheiro, eu ia ajudar tantas pessoas. Se eu tivesse muito dinheiro, eu ia ajudar muitas pessoas. Porque quando fala de doação, o nosso pensamento, ele é mais ou menos direcionado para o assunto monetário. E aí parece que quem não tem recursos financeiros não vai poder ajudar, ou vai ajudar muito pouco. Hoje eu quero falar para você que você tem alguns presentes na sua vida que são muito maiores do que apenas dinheiro. Eu queria que você hoje refletisse sobre o que Deus te deu e que você pode doar. Há coisas que Deus te deu e que você está retendo, e essas coisas poderiam modificar a história de muita gente que ama você, e de muita gente que nem te ama, mas que você deveria estar amando. Hoje eu quero falar das coisas que Deus tem dado para você e que você poderia mudar a história da sua vila inteira, do seu prédio inteiro, do seu condomínio inteiro, do seu local de trabalho inteiro. Hoje eu quero falar de coisas que, se você tem a Cristo na sua vida, você as tem. Você as tem e você pode compartilhar. Por isso, querido, eu quero começar com Tiago, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tudo que você tem na sua vida é presente de Deus. Pastor, mas eu trabalhei, eu conquistei. Se Deus não lhe permitisse, você se esforçaria e não viria. Se Deus não permitisse todo o seu esforço, eu conheço um monte de gente que tem um talento para futebol inacreditável, não é, Celso? Não deu em nada. Sabe tudo de bola. Vai numa pelada, acaba com a pelada. Se tiver jogador profissional junto, ele dá lençol no jogador profissional e deita e rola. Mas quando ele bota uma camisa, ele entra em campo, está valendo, mudou tudo. Eu conheço jogador de futebol que o cara era um craque. Teve um jogador do Flamengo, tem que lembrar do que é bom. Então, ele era um lateral esquerdo. Quando um outro lateral esquerdo foi vendido para a Europa, ele assumiu a vaga de lateral esquerdo e ninguém sentiu falta do que foi, porque o garoto assumiu a posição e jogou de forma brilhante, mas ele quebrou a perna. E no dia que ele voltou a jogar, depois de um tempão se recuperando daquela contusão que quebrou a sua perna, ele quebrou a perna de novo.
e a carreira dele foi abreviada. Ter potencial não significa ter realização. Ter potencial não significa conclusão de resultados. Irmãos, nenhum de nós tem domínio de tudo. Você não tem domínio do que vai fazer a sua esposa, do que vai fazer o seu esposo, do que vai fazer os seus pais, do que vão fazer seus filhos. Você não tem domínio do que o seu patrão vai decidir sobre você. Você não tem domínio da economia do país. Você não tem domínio de um monte de coisas. Tudo que vem, vem de Deus, entenda isso. Tem gente que ganhava milhões num mercado que é o mercado de material médico. Alguns já falam assim, opa, o que ele vai falar aí? Mas não tinha muito controle. Mas teve tanta corrupção nesse mercado, um dia saiu uma reportagem no Fantástico, falando tudo, que os planos de saúde começaram a pressionar mais. Teve gente que quebrou. Porque ele sabia trabalhar com a margem muito grande, devido à corrupção que tinha no mercado. Na hora que ele teve que achatar e trabalhar com mais legalidade, ele não aguentou. É desse jeito, muda tudo. Por isso, nós precisamos saber o que nós temos de Deus. E se é de Deus, Deus tem propósito em nos dar essas coisas. O que Deus nos deu para a gente repartir? Primeira coisa, você que acha que não tem tanta coisa, vamos lá, primeira coisa, você recebeu paz interior em meio a um mundo atribulado. Paz interior, olha o que diz Mateus 5,9, pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Olha o que diz esse texto, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Nós não somos apenas detentores da paz, o texto está dizendo, nós somos detentores da paz para pacificar. Tem muita gente que quer sentir paz, para quê? Para sentir. O problema é que você só vai sentir paz quando você sente paz para pacificar, para mandar, para enviar, para fornecer. Jesus não disse, bem-aventurados os que têm paz. Não, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que têm uma paz que faz com que o outro, no meio do seu desespero, olhe para ele e fale, como você, no mesmo problema que eu, ou num problema pior do que o meu, você consegue ter paz, e então a sua paz pacifica o outro. Às vezes uma pessoa está chateada com outra na célula, mas alguém que tem paz no coração, o que ele faz? Ele pacifica. Mas quando não há paz, ele faz o quê? Ele bota lenha na fogueira. Jesus não prometeu bem-aventurança, ou seja, felicidade, só por nos dar paz. Ele nos prometeu dar a paz para que a gente exercite a paz, porque a paz que você exala chega no outro. Você pensa que só você tem problema? Você pensa que esse que está aqui na frente não tem problema? Você pensa que todo mundo é super-herói? Não, os pastores são super-heróis. Você está muito enganado. É aqui, ó, carne e osso, meu chapa. Todo mundo tem suas pressões, suas lutas. Todo mundo tem suas dificuldades. Mas isso não pode roubar da gente a paz. Porque quem deu a paz garante que até o fim Ele vai conceder a paz. E o nome dele é Jesus. Porque se você se desesperar no meio da sua tribulação, você está duvidando de que Jesus te deu a paz. Quando você perdeu o chão, se você olha para Cristo, você diz assim, Cristo, eu perdi meu chão, mas o Senhor é a minha paz. O meu marido foi embora, a minha empresa fechou, eu não tenho dinheiro para pagar uma conta, o oficial de justiça está vindo aí para me despejar. Pastor, mas como ter paz numa situação dessa? Pois é, não tem explicação humana não. Não me peça para dar uma explicação que eu não tenho para dar. Essa explicação só quem pode dar é o autor da paz, é o príncipe da paz,
aquele que governa a nossa alma, aquele que governa o nosso coração. Meus irmãos, quantos estímulos nós temos para perder a paz, sim ou não? Às vezes no mesmo dia você tem uma notícia boa de manhã, de tarde uma notícia para acabar com você. Às vezes 10 horas da manhã você tem uma reunião na empresa, você fica com a autoestima lá em cima. 11 horas te liga um cliente, sua autoestima vai lá para baixo. É assim, sim ou não? Tem um dia que você acha que você está abafando. Poxa, hoje eu estou bem, hein? Vem alguém, dá um bilhetinho irresponsável e anônimo assim, te detona. Você lê aquilo e fala assim, mas o que foi? Mas é irresponsável e anônimo. É aquela pessoa que é enviada pelo inferno. Essa semana, estou aqui, tal programação. Tivemos uma programação diferente. Você sabe que todo pregador pentecostal tem um pouco de gordura. Tem um pouco de gordura, você tem que tirar a gordura. Você joga fora a água do bebê, fica com o bebê, é assim mesmo. Tem uns exageros? Tem, mas e a essência? Questão de cura, por exemplo, que a gente viu essa semana aqui. Questão de acreditar na cura, de orar por cura, de ser determinado na cura. É isso que ficou dessa conferência que nós tivemos. Ah, mas teve uns exageros, irmão. Toda vez que mexe com emoção, vai ter exagero, porque tem gente mais sensível, tem gente mais suscetível. É assim mesmo. Você nunca vai ter o controle de tudo. Agora, você não pode jogar fora toda a bênção, porque uma coisa fugiu do controle, porque uma coisa não foi tão boa. O pastor da igreja continua sendo Josué Valandro. E o preletor vem e vai, eu permaneço. E a equipe que está aqui comigo permanece. E você fique tranquilo, porque a igreja do equilíbrio continua sendo a nossa igreja. Uma igreja do equilíbrio, que quer o poder de Deus e quer a palavra. Ah, mas se algum momento algum exagero acontecer, exagero acontecer, gente, isso aqui não precisa, né? Se acontecer também não repudia não, o irmão foi sincero naquilo, tá bom. E glórias a Deus pelo que ficou. Irmãos, eu nunca mais vou orar por cura da maneira como eu orava, depois dessa conferência. Eu acredito que ninguém que fez a conferência vai orar por cura sem uma pegada de fé, como era antes, vai pegar com outra pegada depois da conferência. Então a gente tem que saber, ter maturidade como igreja, para olhar de tudo, reter o que é bom, descartar o que não precisa e olhar para Cristo. Por isso, mantenha a sua paz. Segundo lugar, o que Deus nos dá? Ele nos dá liberdade espiritual em um mundo aprisionado. Olha o que diz Gálatas capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Repete assim: foi para a liberdade que Cristo me libertou. Sabe de uma coisa? Todo mundo te acusa de alguma coisa. A esposa acusa o marido de alguma coisa, o marido acusa a esposa de alguma coisa, no trabalho um colega te acusa de alguma coisa, no futebol alguém te acusa de alguma coisa, no seu ambiente de estudo, da faculdade, alguém te acusa de alguma coisa, sempre tem uma acusação. Aí Cristo fala assim: olha aqui, eu liberei vocês, eu me sacrifiquei para que vocês tenham liberdade. Essa liberdade foi conquistada com o sangue e o sacrifício do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. O cara foi matador. O cara foi um matador. Ele se converte, vira um pastor. Ou Paulo não tinha nas costas dele um assassinato? O cara foi um travesti. Hoje ele é um pregador do evangelho. O cara foi um traficante de altíssimo nível assim do mal. Hoje
Ele é o líder de um centro de recuperação, está ajudando a recuperar um monte de gente. Nenhum momento de fragilidade da nossa vida determina quem nós somos. Quem determina quem nós somos é a liberdade que Jesus Cristo nos concedeu na cruz. Você não pode viver debaixo da acusação. Você não pode viver debaixo do dedo da sua cara, porque Deus te libertou. Ele pagou o preço por você na cruz através do Filho dele. Como é que diz lá Romanos 8:1? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Como é que diz lá João 8,36? Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Querido, o Filho nos libertou. Eu fui um marido até ontem, eu posso hoje, depois de 20 anos de casado, ser o melhor marido do mundo, porque o Cristo me libertou. Eu posso tomar posse disso e viver de uma forma diferente. Eu fui um filho até ontem, hoje eu posso ser o melhor filho do mundo. Eu fui um pai até ontem, eu fui uma esposa até ontem, eu fui uma filha até ontem, eu fui um irmão até ontem, uma irmã até ontem. Eu posso hoje tomar posse da minha liberdade. Ele não quer acusação sobre a minha vida. O que aconteceu, aconteceu. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus. Se você tomar posse disso, você reinaugura a sua vida. Porque o diabo faz, sabe como? Você falou aquilo, você teve um casamento falido, o seu filho não está na igreja, você não pagou uma conta, é a especialidade dele, a acusação, e muitas vezes ele usa a boca de crente para fazer acusação. Crente com boca do inferno. Eu fui pregar num congresso ontem. O congresso tinha por título Ame, só que escrevia assim, ó, A, M, e o E era assim, ó, olha o E. Reparou? O E estava invertido. Sabe por quê? Porque a tônica do congresso era ame diferente. Não ame como o mundo ama. Pessoa, teu melhor amigo, um dia você não gostou de uma atitude dele, você detona ele. Isso é mundanismo. Isso é demônio. Era sua líder de célula, um dia não fez uma coisa que você gostava, pronto, não vale mais nada. Que história é essa? Nós temos que nos amar, e amar de forma diferente do mundo, que é um amor condicionado. Não, nós temos que ter um amor incondicional, um amor de entrega. Nós temos que dar a segunda chance a qualquer pessoa. O Evangelho nos ensina isso. Olha, não me importa o que você foi e o que você fez, não me importa com quantas mulheres você se deitou, não me importa em quantos lugares você pisou, não me importa se você pisou em orgias, não me importa se você maltratou pessoas e machucou pessoas, não me importa se você faliu nos seus casamentos, eu não sei que desgraça você já passou. Eu creio na restauração do Evangelho de Deus, da liberdade que é em Cristo Jesus. Você precisa não se deixar dominar pelas acusações do inferno sobre a sua vida. Você precisa tomar posse dessa liberdade. Não deixe o diabo dizer a última palavra no seu ouvido. Jonathan Edwards, um grande avivalista, declarou: a verdadeira liberdade consiste somente em fazer o que devemos, sem sermos constrangidos a fazer o que não devemos. Infelizmente, muitos têm sido suscetíveis das influências sociais. Muitos de nós somos como camaleão, estamos num ambiente e não temos coragem de declarar o que pensamos. Não temos coragem de dizer o que a gente concorda. O mundo fala o que eles pensam. O mundo fala contra a família. Pessoas são candidatos à prefeitura, a governo,
e não tem vergonha de defender teses contra a família. Um dia desse eu estava vendo alguém falando que a legalização da droga vai ser muito bom, porque não sei o que não sei o que lá. Querido, parece que nunca foi na Holanda. Parece que nunca ouviu falar da Holanda. Lá a droga é liberada. É um lugar que todo mundo é drogado. Tem a droga legalizada, mas a droga legalizada paga imposto. Então tem a droga não legalizada, que é a droga mais barata. Você anda pelo centro de Amsterdã, todo mundo se drogando. Você vê nos cantinhos da rua, o tempo inteiro alguém vendendo alguma coisa. Eu nunca vi em lugar nenhum do mundo tanta venda de droga quanto eu vi no país que a droga é liberada. Eu andei por Amsterdã à noite, eu e minha esposa, a gente estava num grupo, em 2000 isso, eu era pastor em Ipatinga ainda, nós fizemos uma viagem pela Europa, e a gente foi à noite, passando pelo centro de Amsterdã. Você vê coisas horríveis, prostituição que eu nunca vi igual, assim na rua. É chocante o que a droga produz, e tem gente que acha que vai melhorar. Quem nunca provou, quando for liberado, pode ter um estímulo a provar. E se provar, pode nunca mais parar de provar. Enquanto não é permitido, tem gente que não é permitido, não vai provar. Queridos irmãos, fico vendo alguns falando assim, vamos oficializar a prostituição. Aquela moça tem mãe. Aquela moça tem pai. Mas o pai é errado, o pai é isso, a mãe é aquilo. Eu não estou dizendo isso, porque você não pode dizer que toda menina que está na prostituição, o pai é isso e a mãe é aquilo. Só tem um defeito às vezes aquele pai. Qual é o defeito? É que ele não tinha dinheiro para dar o que aquela menina via na televisão, quando ela via a propaganda da Malhação. Ela via todo mundo com bolsa, com roupa bonita, com cordão, com perfume, e ela não tem nada disso. Ela viu um quarto rosa, porque a televisão mostra tudo isso. Quando a gente não sabe que existe, não sente falta de ter. E aí com 14 anos vem um miserável e fala assim, aqui, quanto teu pai ganha? Ele fala assim, meu pai ganha salário mínimo, a gente mora aqui, somos 5 irmãos, moramos nesse barraco aqui de uma comunidade. Pois é, quer ganhar o que teu pai ganha num mês, num dia? Num dia nada, quer ganhar o que teu pai ganha num mês, em algumas horas? Mas como? Ué, você é bonita. E não tem nada a ver, é um trabalho como outro qualquer. E a menina de 14 anos entra nessa. Agora querem oficializar isso, vamos legalizar. Você está de piada comigo? Eu prego a liberdade, eu não prego aprisionamento, legalizar aprisionamento. Vai ver as meninas que estão na prostituição, quanto que elas se drogam, para aguentar aquela utilização delas como objetos sexuais. Aquela moça tem um pai que chorou por ela, tem uma mãe que chora por ela, respeite essa mãe. Em terceiro lugar, você recebeu mais um presente de Deus, a paz, a liberdade. Você recebeu a comunhão em meio ao mundo de guerra. O mundo está em guerra. Pastor, estou falando da guerra armada? Não, estou falando da guerra de ideias. Ninguém consegue mais conversar, se respeitar no campo das ideias. Você está vendo aí manifestação o tempo inteiro, estão quebrando toda hora aí as lojas, estão quebrando patrimônio público. Essa semana retrasada, pegaram o monumento de São Paulo, picharam o monumento todo. Nós estamos em guerra, é um mundo de guerra. Os nossos filhos estão sendo bombardeados, há uma potestade de Satanás atacando a nossa juventude. Estão sendo enganados por um pensamento pós-moderno, que tudo é relativo, família é relativo, casamento é relativo. Uma mãe me disse um dia desse, pastor, o meu filho falou que, por que tem que casar? Por que casar? Por que não vai só morando junto, não deu certo, separa, mora junto, vai ser, separa, para ser feliz? Como se essa coisa
meio animalesca, de cachorro no cio, sacia, manda embora a cadela, sacia, manda embora a cadela, fosse saciar a alma de um homem. Meus amados irmãos, nós temos a comunhão, o mundo não tem. Nós somos parte de uma família de Deus, é um presente de Deus, é uma dádiva do céu. Você vem para a igreja com todo defeito que a igreja tenha, mas é o povo de Deus, aqui tem um ambiente de Deus, aqui tem palavra de Deus, tem um louvor de Deus, tem coisas positivas acontecendo. Olha o que diz 2 Coríntios 13, 14, a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Nesse ambiente nós temos a graça, a palavra comunhão, no Novo Testamento é a palavra koinonia, que significa literalmente compartilhar aquilo que temos em comum. Irmãos, temos diferenças, temos pensamentos diferentes, temos situações econômicas diferentes, mas temos algo em comum, uma fé em Cristo, uma esperança do céu, uma expectativa de que Deus está atento ao nosso clamor, uma expectativa de que Deus vai falar ao nosso coração a qualquer momento, para que tenhamos uma solução para o nosso problema. Nós temos algo em comum, uma missão de salvar a cidade. Nós temos em comum a paz do Espírito Santo, nós temos em comum os dons do Espírito, para que possamos ministrar cura, libertação, transformação, amor, bondade, para essa cidade, para esse país, para esse mundo. Como é que a gente se divide tanto por besteira, quando o que nos une é muito mais forte? O que nos une é a cruz. Um dia, todos nós que aceitamos a Cristo, passamos pela cruz. E quando nós passamos pela cruz, o sangue de Jesus estava sendo derramado no Calvário. O sangue do inocente estava sendo derramado no Calvário. E quando nós passamos debaixo da cruz, o sangue respingou sobre nós, mas um pingo do sangue do Cordeiro de Deus, um pingo do sangue do Santo de Deus, um pingo do sangue do puro de Deus, lavou a nossa iniquidade. O diabo vem com acusação, e sabe qual é a tua defesa? Fala aqui, ó, sou falho mesmo, só tem um problema. Qual é o problema? O problema é que eu tenho aqui, ó. Dá uma olhada aqui no meu atestado. Dá uma olhada se foi meu polegar. Não, não é teu polegar não. Dá uma olhada se foi a minha assinatura. Não, não é a tua assinatura não. É um negócio vermelho, pois é. A minha identidade é o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus me purifica de toda a iniquidade. Meus irmãos, nós temos a comunhão. O homem natural não compreende isso. Agora, querido, se você não se importa com a sua igreja, se você não se importa com seus irmãos, se você fala para o lado um problema do seu irmão, ao invés de falar com o irmão para ajudar o irmão, se você fala mal da sua liderança, em vez de falar com a sua liderança para promover restauração da sua liderança, se você vive pelos cantos, criticando, arrumando o que criticar, e não se envolve para arregaçar as mangas e ajudar a sua igreja, a pergunta que eu faço é: você está usufruindo da comunhão? Irmão, participar da comunhão é uma decisão sua. Amar a igreja, amar o que acontece aqui, se envolver com esse povo, é uma decisão sua. Nós somos uma igreja cheia de defeitos, parabéns por ter visto. Se você quiser saber outros, eu te falo, que eu conheço a maioria deles. Agora nós somos uma igreja abençoada. Nós somos uma igreja muito abençoada. Deus está nesse lugar. Deus tem salvado milhares através desse lugar. Deus tem levantado pastores e missionários nesse lugar. Deus tem sarado as famílias.
Você ora pelas famílias da sua igreja? Você ora pelas famílias dos pastores da sua igreja? Você ora pela família do seu líder de célula? Que comunhão que você tem? Comunhão é participar das vitórias e participar das lutas. Como eu posso participar da comunhão se eu fico de fora na hora do racha, na hora do vamos ver, na hora que a agressão vai vir, na hora que a pegada vai vir? Nós estamos juntos, Jesus nos uniu. Tome posse da comunhão, respire esse ambiente de fé. Deus abrirá as portas sobre a sua vida. Quando for criticar um irmão, tente pensar por que o irmão não deu conta do que você esperava, porque cada um aqui tem suas lutas e não consegue atender a sua demanda. Eu estava entrando na porta ali, estava na minha hora de falar, uma senhora falou, eu queria falar com o senhor. Eu falei para ela, minha irmã, me perdoe, eu tenho que entrar agora, está na minha vez de falar. Eu nem sei se ela está aqui dentro agora, eu peço perdão àquela irmã, eu não a conheço pessoalmente, eu não sei o nome dela, mas é muito fácil dizer assim, o pastor não quis falar comigo. Está na hora do culto, era 11 e pouco, eu estava atendendo, estava conversando com o pastor Fábio, que é o nosso visitante hoje, pregou no Tadel uma palavra maravilhosa, vai repetir, essa palavra vai ser repetida hoje no Tadel da noite. Irmãos, eu não pude falar, mas é muito fácil dizer assim, o pastor não me atendeu, não é fácil? Eu não estou falando que a irmã fez isso não, eu não estou falando, mas se ela falar que eu não atendi, ela está certa, eu não atendi mesmo. Ela vai falar a verdade, ela só não vai falar a verdade por completo. Ela só não vai falar que ela queria falar comigo na hora do culto, em que estava na minha vez de falar, o culto já estava, era 11h30, já estava acabando o louvor e era a minha vez. Ela só não vai lembrar talvez disso. Espero que sim. Se ela está aqui, minha irmã, me perdoe, eu te peço, diante da igreja inteira. É muito fácil criticar o outro. Ah, ninguém me ligou. Liga e fala, me ajuda. Liga e fala, me ajuda. Ah não, tomara que ninguém me ligue, que é para me vitimizar e declarar que não tem comunhão nessa igreja. Você não ajuda em nada a igreja fazendo isso. Você não ajuda nada a igreja. Você tem que melhorar a igreja, aponta o erro, mas aponta o erro assim. Ó, eu estou aqui para consertar contigo o erro. Queria pedir que essa semana você jejuasse, como nós estamos em jejum, abrindo mão de uma refeição. Eu, por exemplo, estou aqui em jejum. Que alguns estão abrindo mão do café, outros do almoço, outros da janta. E se alguém está falando assim, o pastor está mais magro, claro, não engordei hoje ainda, até ajuda, está vendo? Mas na hora do almoço eu tiro a diferença. Que jejum não emagrece ninguém, porque quando acaba o jejum, só Deus. Meus amados, investamos nesse presente de Deus, comunhão. Em quarto lugar, você recebeu prosperidade. Diz assim, Provérbios 11, 25, o generoso prosperará. O generoso prosperará. Quando eu peço para você trazer uma grande doação, é porque eu quero que você quebre tudo que te prende para receber mais de Deus, tudo que te prende para que você seja realmente um coração devoto de Deus, tudo que te prende para que você não seja preso à matéria, que Deus só pode confiar mais coisa material a quem não tem o coração naquilo. Se Deus te der muita coisa material e você é pegado àquilo, você será escravizado por aquilo. Mas quando você não é escravizado por aquilo, quanto mais Deus te dá coisas materiais, você se torna mais generoso ainda, mais útil ainda, mais abençoado ainda. Deus só pode confiar grandes coisas, financeiramente falando, a pessoas com grandes desejos de abençoar multidões. Meus amados irmãos, a prosperidade é uma dádiva do Senhor. Todavia existe um falso conceito de prosperidade que não podemos acreditar como cristãos. É a pretensa prosperidade que pensa só em riquezas materiais. Não, eu sou próspero por ter você para orar por mim. Eu sou próspero quando você ora por mim, pela minha mulher, pelos meus filhos. Quando você ajuda para que essa igreja vá adiante. Quando você fala bem desse ministério.
Quando você traz um amigo aqui para ele ser salvo e a gente se alegrar, porque enche meu coração ver uma salvação. Eu sou próspero porque eu tenho pão de cada dia. Eu não preciso de riqueza para ser próspero. Eu sou próspero porque com todas as lutas da vida, eu tenho um Deus na minha vida. E eu tenho a certeza da minha salvação. E você que está passando por uma luta muito grande, Deus está com você. E Ele não vai ganhar a batalha à toa. Vai ganhar para que você seja um testemunho vivo do poder dEle. Você não vai perder a batalha para o diabo. Tome posse hoje. Está na moeda financeira, está na moeda familiar, está na moeda do seu ministério, sua célula está difícil. Tome posse, meu irmão. Tome posse, diga: eu não vou perder para o inferno. Salmo 1 diz que o homem justo é como a árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Quando você é justo e vive em Deus, ainda que em algum momento uma coisa não está prosperando ainda, você não precisa perder a sua fé. Faça os ajustes necessários, permaneça em Deus, porque você vai prosperar. Em quinto lugar, você recebeu recompensas. Isaías 61, versículo 8. Porque eu, Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Deus é Deus que dá coisas porque Ele quer dar. Mas Deus é Deus de recompensa. Sabe o que é isso? É um Deus que fala assim: você fez bonito, toma a recompensa. Muitas pessoas não entendem que quando a gente trabalha para Jesus, se envolve na igreja, ganha vidas para Cristo, discipula pessoas, paga um preço. Muitas pessoas não entendem que você está abençoando sua vida, a vida daqueles que você ama. Você não está entendendo que muita coisa boa que aconteceu na sua vida é porque Deus te prosperou. Você não teria isso, parece que foi normal. Não, Deus te prosperou, foi recompensa. E você está pensando que foi o natural. Não foi natural, não. Você trocou de carro, você acabou um curso, seu problema familiar melhorou, e você acha que foi a normalidade da vida. Não foi, foi recompensa. O nosso Deus é Deus de recompensa. E Ele disse que quando acabar esse negócio todo aqui, nós vamos receber uma herança poderosa das mãos dEle no céu. Irmão, eu estou preparado para Jesus voltar a qualquer momento, porque Ele está voltando. É furacão, é terremoto, é desconstrução dos valores de Deus na vida da família, é apostasia chegando na igreja, gente que está na igreja e está no mundo. Irmãos, tudo que Ele disse, que o amor de muitos esfriaria, está acontecendo. Não julgue um avivamento pela sua igreja. A sua igreja é um ponto fora da curva. Quando a gente olha para a realidade do país, igrejas estão morrendo. A maioria das igrejas do Brasil não tem 50 membros. A grande maioria. Pastores deixando o ministério, desiludidos. Um pastor um dia desse falou com um irmão aqui da igreja, falou com o pastor Caio: larguei o ministério. Aí o Caio falou: mas como é que é isso? Não aguento mais não. É muita pressão, tem que tentar agradar todo mundo. Você faz um negócio que não foi tão legal, pronto, não falta gente para te criticar. A minha mulher não aguenta mais isso, e eu também não estou mais aguentando. Você recebeu recompensa, você recebeu bênçãos, e você recebeu alívio. Mateus 11, 28,
venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Eu queria que você criasse uma imagem na sua cabeça. Qual é a definição de Jesus, quando foi profetizada a vinda dele? Disse que ele ia ser chamado de... Qual era o nome que ele ia ter? Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Eu queria falar uma coisa no fim dessa mensagem. Não desiste não, meu irmão. Não para teu ministério não. Não para a obra que você está fazendo não. Não está fazendo? Faça. Não está sendo fiel dizimista? Seja. Não é um ofertante? Seja. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Ele vai avaliar que pessoa que você foi. E tem mais um detalhe. Enquanto ele não volta, ele está prometendo estar com você na luta da sua vida. Ele não prometeu que você vai conseguir sair de todas as lutas, porque o mundo jaz no maligno. Mas ele prometeu que vai estar com você na tua prova. Porque ele disse que daria alívio. Quando Jesus voltar, se você era aleijado, ou tinha as duas pernas funcionando, se você era milionário, ou se você não tinha dinheiro para nada, se você era bonito, segundo os padrões da sua cultura, ou nem tanto, pouco vai importar, porque uma promessa de Deus, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao pensamento humano, o que o Senhor reservou para aqueles que o temem. A nossa morada não é aqui, mas vamos viver o melhor da terra aqui, porque vamos viver em função do céu. Por isso Paulo diz aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 1, olhai para as coisas que são de cima, olhai para as coisas que são de cima. Tem alguém querendo entregar a vida a Jesus agora? Tem alguém que foi tocado por essa palavra dizendo, pastor, eu queria viver isso na minha vida. Você quer isso? Repete uma oração comigo rapidinho, diz assim: eu estou querendo me acertar com Deus, ter comunhão com Deus. Estou querendo viver algo profundo com Deus. Deus, enche a minha vida com o Teu Espírito Santo. Pois é no nome de Jesus que eu oro. Com o perdão dos meus pecados. E com a fé de que o Senhor vai cuidar de tudo da minha vida. Em nome de Jesus, amém.